Boa noite. São exatamente 00:03. Iremos orar pela nossa família. Clame a Deus aí aonde você estiver, a paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor seja convosco. Vim aqui nessa hora, nessa madrugada, para clamar com vocês. Não sei o que você está se passando, mas o meu Deus, Ele te conhece, vai te visitar aí agora, dentro desse hospital, dentro dessa favela, dentro desse presídio. Convido você e sua família para vir orar comigo nesse momento. Aleluia, Jesus. Espírito Santo do Senhor Jesus, venho te pedir, Jesus, primeiramente, perdão pelos meus pecados, Deus. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados, Pai, porque sou falha, Deus. Às vezes peco, Jesus, no olhar, no falar, no pensar, Deus. Me perdoa, Deus, porque o Senhor é misericordioso, Deus. Me perdoa, Pai. Senhor Jesus, nessa hora de oração eu me coloco, Jesus, diante de Ti, Pai. Para te pedir, Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Pai. Obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua misericórdia, Deus. Espírito Santo do Senhor, Jesus. Oh, Jesus, venha visitar cada ouvinte, Pai, cada pessoa que está orando comigo nessa madrugada, Deus. Cada pessoa que está intercedendo ao Senhor, porque crer, Pai, que o socorro só vem do Senhor, Pai, que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo do Senhor, joga por terra, Jesus, todo o embaraço de Satanás. Joga por terra tudo aquilo que Satanás tem armado para parar essa pessoa, para fazer essa pessoa desistir. Oh, Espírito Santo de Deus, eis aí o seu servo, Pai. Eis aí o seu escolhido, Jesus, dê sabedoria, Pai. Exalta, Deus, porque só o Senhor pode exaltar o homem, Deus. Espírito Santo do Senhor, quando as pessoas, Jesus, nessa hora, Pai, enquanto eu clamo ao Senhor nessa madrugada, Deus, nessa hora de oração, quantas pessoas, Pai, estão pensando até mesmo em se suicidar, Deus. Outros, Jesus, estão com casamento destruído. Muitos não têm o que comer, Pai. Muitos estão em uma penitenciária, Jesus, ou no leito de um hospital, Jesus. Mas eu te peço, Jesus, pela tua infinita misericórdia e bondade, vai de encontro agora nesse hospital, Deus. Onde há uma pessoa, Jesus, que te clama por misericórdia, que não sabe mais o que fazer, Deus. Essa pessoa chora, Jesus, porque, Jesus, o inimigo colocou uma enfermidade, Jesus, fatal, mortal, a qual os médicos já deu o diagnóstico que não tem mais jeito, Deus, mas tem sim, Pai. Porque o Senhor é o Deus que cura, Pai. O Senhor é o Deus que entra lá agora. O Senhor é o Deus que visita todos os prostíbulos, Deus, aonde há uma menina nesse momento se prostituindo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor visita, Jesus, essa menina, visita esse homem, Deus. Arranca dessa vida, Pai. Arranca, Jesus, assim como o Senhor me libertou, assim como o Senhor libertou a minha vida, Pai, dê vida a essa pessoa e vida com abundância. Liberta dos vícios, das drogas, da cocaína, da heroína, do tráfico de drogas. Liberta, Pai, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e tenha salvação. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir, entra dentro das penitenciárias nesse momento, Pai, onde há uma alma
aflita, Pai, que muitas das vezes pensa até que o Senhor a esqueceu, mas o Senhor não a esqueceu, Deus, o Senhor vai visitar ela agora nesse momento, Pai. Visita, Deus, toca, Pai, do alto da cabeça aos prantos dos pés. Restaura, transforma a vida dessa pessoa, Pai. Essa pessoa, ela crê no Senhor, Pai. Ela sabe que existe um Deus vivo, Pai. Porém, ela não tem força, Pai, para levantar da onde está, Deus. Dê força, Deus, levanta os caídos, Pai. Levanta aqueles que estão caídos e não sabem mais o que fazer, Deus. Muitos estão prostrados, Pai, magoados, Deus. Satanás tem lançado seta maligna para parar o seu povo, Deus. A tua palavra diz que nos finais dos tempos, Pai, a sua palavra seria como comichão no ouvido de muitos, Pai, que muitos não suportariam, Jesus. Muitos morreriam, Jesus, pelo seu nome, Deus. E o Senhor está levantando uma geração, Jesus, de João Batista, uma geração de Davi, uma geração de Moisés, uma geração forte que busca o Senhor em espírito e em verdade. Jesus, eu venho te pedir, restaura esse casamento. Jesus, visita, Pai, todos, Jesus, das minhas redes sociais, YouTube, TikTok, Jesus, Instagram, Jesus, Kawaii, Facebook, WhatsApp. Pessoas que entram em contato comigo, Jesus, pedindo uma bênção do Senhor, clamando, Senhor Jesus, e pedindo, Pai, oração para o seu casamento, para a sua família, Deus, que não sabe mais o que fazer. Se eles pedem oração é porque eles creem que o Senhor faz. Então, Espírito Santo de Deus, eu creio na resposta do Senhor. Eu venho entregar, Jesus, nessa madrugada, nessa hora de oração, todos os meus caluniadores, todas as pessoas que se levantam contra mim, porque a tua palavra diz, Jesus, que nossa luta, Jesus, não é contra a carne, Deus. A nossa luta é contra Satanás. Joga, Jesus, esse demônio por terra. Esse demônio, Jesus, que muitas das vezes se levanta, Pai, até para desmentir, Jesus, aquilo que o Senhor, Jesus, me manda entregar. Joga ele por terra, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, Espírito Santo do Senhor. Dê força, Senhor, renova as forças, Jesus. Batiza com língua, Jesus, enche do teu Espírito Santo, Deus. Tira tudo aquilo que o Senhor não se agrada, tira tudo aquilo que está entristecendo o teu Espírito Santo. Aquelas coisas que o Senhor vê em nós, Pai, que não agrada ao teu Espírito Santo. Tira tudo aquilo que nos impede de entrar no reino do céu. Tira tudo aquilo que está fazendo, Jesus, nos impedindo de nos aproximar do Senhor. Oh, Jesus, nessa hora de oração eu te peço, visita, Senhor, a cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Visita esse amado ouvinte. Visita, Jesus, visita, toca, Pai, na vida dessa pessoa. Entra dentro dessa casa, Deus, traz paz, traz harmonia, Jesus. Esse casal que não tem paz, que briga dia e noite. Satanás tem colocado, Jesus, discussão, contenda, onde ele não consegue se entender, Pai. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu venho te pedir, Jesus. Repreenda, Pai, toda obra de feitiçaria contra essa vida, contra esse casal, contra essa pessoa. Repreenda, Jesus, toda obra de voodoo. Corta o laço no nome de Jesus. Obra de feitiçaria feita nas cachoeiras, nas catatumbas, Jesus, com fio de cabelo, com peça de roupa. Eu venho decretar nesse momento e nessa madrugada, cai por terra, Satanás, no nome de Jesus. Cai por terra no nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, eu te clamo, Jesus, porque eu creio na certeza da tua resposta, Jesus. Corta esse laço, Jesus, que Satanás armou contra esse jovem, contra esse casamento, para destruir
destruir esse casamento, para destruir essa vida. Ô Espírito Santo do Senhor, joga por terra, Jesus, nos brinda, Jesus, contra a potestade do mal. Jesus nos brinda, nos protege, coloca anjos na nossa casa para guerrear ao nosso favor. Entrego nas suas mãos nossos vizinhos da esquerda, da direita, os que falam mal, os que não falam, estou todo entregue nas suas mãos, porque o Senhor sabe a forma de trabalhar. Espírito Santo do Senhor, Jesus, eu entrego nas suas mãos, Jesus, essa pessoa que clama, Jesus, ao Senhor nessa madrugada, Jesus. Essa pessoa chora porque o seu filho está no mundo do tráfico de drogas. Essa pessoa não sabe mais o que fazer. Essa mãe que está desorientada, Deus, pois tem muito medo de perder seu filho, Deus. Visita ela, visita o filho, Deus. Aonde estiver esse jovem agora, Jesus, com um fuzil, com uma arma, portando uma pistola, Deus. Visita ele agora, Deus, que ele seja impactado pelo poder do sangue de Jesus. Assim como o Senhor me visitou dentro do meu quarto, Jesus, naquele grande dia, Jesus, que eu aceitei o Senhor como o único e salvador da minha alma, Deus. Eu te peço, visita esse jovem, visita essa mãe, visita essa família, Pai. Essa jovem, Jesus, que está nos vícios das drogas, no vício da prostituição, como outrora eu vivia, Deus. E sua mãe fica angustiada, clamando, pois tem muito medo que Satanás venha cifar a vida da sua filha, Deus. Dê conforto, Pai. Dê conforto, resgata, Jesus, essa vida. Resgata essa alma, Pai, porque é independente de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, te clamamos, Deus, porque sabemos que só o Senhor pode operar na vida do homem, Pai. Só quem faz a obra, Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode renovar. Só o Senhor pode transformar, Deus. Então, transforma, Deus, a vida desse homem. Eu venho te entregar nas suas mãos dizimista, Deus. Os ofertistas, Deus. As pessoas que ofertam a sua casa. Abençoa a vida deles. Não deixa faltar nada, Pai. Continua abençoando, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, toca na alma dessa pessoa, Jesus. Toca de dentro para fora. Traz o renovo, Deus. Batiza com línguas. Batiza com o Espírito Santo. Usa, Jesus, como vaso na mão do olheiro. Transforma, Deus. Assim como o Senhor fez na vida de Saulo, Jesus. Transforma esse homem. Transforma essa mulher. Oh, Espírito Santo de Deus, coloca, Jesus, palavras na minha boca, Jesus, de acordo, Jesus, com a necessidade de cada um. Me ensina, Jesus, a cada dia, Jesus, a ser sábia, Jesus. Me ensina a ser sábia, Jesus, a te clamar, Deus, a pedir os seus ensinamentos, Deus. A pedir que o Senhor traz a calmaria, que o Senhor traz paz, que o Senhor traga sabedoria, me dê sabedoria, abre minha mente, Jesus. Cada dia que passar, Jesus, me ensina, Jesus, me desperta para que eu venha estar me aproximando mais do Senhor, Pai, para que eu venha entender, Pai, que sem o Senhor nada eu sou totalmente independente de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, sem o Senhor, Deus, nada eu posso fazer. Sem o Senhor eu não prego. Sem o Senhor não tem visão do céu. Sem o Senhor não tem batismo com o Espírito Santo. Sem o Senhor não tem transformação. Porque tudo é o Senhor que faz. E eu sei, Jesus, que nessa madrugada o Senhor está ouvindo o clamor dos seus filhos. Entrego nas suas mãos a vida do meu pastor, Jesus, Alci, da igreja, Jesus, abençoa, Jesus, venha transformar, repreende o espírito de fofoca das igrejas, o espírito de disse-me-disse, porque isso é um demônio que tem colocado isso dentro das igrejas, para fazer divisão contra o seu povo, Deus, mas há poder no sangue de Jesus para repreender, para jogar esse demônio por terra, há poder no sangue de Jesus, dê vitória aos seus filhos, dê força, dê ânimo, Jesus, não deixa que eles venham desistir, porque, Jesus, a seara é grande, Pai, mas são poucos soldados para batalhar, mas o Senhor nos deixou uma promessa, Pai, que está na Tua palavra, Deus,
para nós ter bom ânimo, Pai, porque o Senhor venceu o mundo, Jesus. Então, Jesus, nos dê força, firma a nossa casa sobre a rocha, Deus, não firma a nossa casa sobre a areia, Pai, para quando vir uns dias maus, Jesus, ela não ser abalada, Pai, porque o Senhor está no meio dela. Espírito Santo do Senhor, repreende todo espírito de inveja, todo espírito de fofoca, todo espírito de olho grande, caia por terra no nome de Jesus. Eu venho te clamar, Jesus, nessa madrugada, Senhor Jesus. Ouve a minha oração, Jesus. Ouve, Jesus, que a minha oração possa subir, Jesus, ao trono do céu, Jesus. Que a minha oração, Jesus, possa, Jesus, chegar, Jesus, aí no céu, Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo, Pai. Ô Espírito Santo, vem entregar nas suas mãos a irmã Loriana, a irmã Maxiele, Pai. Mulheres de Deus que estão aí sofrendo pela obra, Deus. Quanto é a fúria de Satanás contra nós, Pai. Contra nós que estamos servindo ao Senhor verdadeiramente, Pai. Satanás tem se levantado com toda a fúria para tentar nos derrubar, para tentar nos parar, Pai. Para usar, Jesus, pessoas dentro da tua casa, Jesus, para nos falar a palavra de desânimo, palavra que nos entristece, Pai. Mas não deixa isso nos parar, Jesus. Não deixa que isso venha nos magoar, não deixa que isso venha nos ferir. Não deixa, Jesus, nós parar, Jesus. Segura na nossa mão, Jesus. Segura na nossa mão, eu te peço, Jesus. Usa de misericórdia, Deus, e segura na nossa mão, Jesus. Espírito Santo do Senhor, segura, Jesus, na nossa mão, Deus, para que nós não venha cair, Jesus, porque se o Senhor não estiver conosco, Deus, sabemos, Jesus, que corremos o grande risco, Deus, corremos o grande risco dele nos passar uma rasteira, Pai, mas se firmarmos nossa casa sobre a rocha, Pai, o Senhor não vai deixar, Pai, pode até balançar, o vento pode até vir, mas o Senhor não vai deixar nós cair, Pai, fecha a boca do leão, fecha a boca dos caluniadores, fecha a boca das pessoas que se levantam para falar daquilo que o Senhor tem feito na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Fecha a boca, Jesus, dessa pessoa que se levanta com fofoca, que se levanta para derrubar essa pessoa, que se levanta, Jesus, para entristecer esse coração. A sua palavra diz, Jesus, que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, Jesus, no Senhor. Se unir para buscar, se unir para trazer as almas, se unir para orar de madrugada, não para que falem um mal do outro, não para que um venha injustiçar e derrubar o outro, Pai, não é isso, o Senhor não se agrada, Deus. Jesus, eu te clamo, Pai, tem misericórdia, Pai, os dias são maus, Jesus. A tua vinda, Jesus, já está próxima, Pai. O inimigo está fazendo de tudo, Pai, para parar aquelas pessoas que o Senhor chamou. O inimigo está fazendo de tudo, Pai, para nos derrotar. O inimigo está fazendo de tudo, Jesus, para que viemos parar, Jesus, para que não viemos herdar o reino do céu. Mas o Senhor, Jesus, estará conosco, Jesus. A tua palavra nos fez uma promessa, Pai, que o Senhor estará conosco, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, venha visitar, Jesus, a alvorada, Pai. Visita a alvorada nesse momento, Pai. Jesus, visita a casa desse jovem, Deus. Visita, Deus, a vida de cada um. Visita a vida de cada morador, Jesus, dali, Pai. Traga paz, Jesus. Traga harmonia para essa vida, Deus. Dê o livramento ao jovem, Pai. Ô Senhor Jesus, salva a vida dessas pessoas que estão indo ali para tirar a vida dessas pessoas ali na alvorada desse jovem. Salva a vida delas também, Jesus. Entra na vida delas para operar, Pai. Opera, Pai. Salva, Jesus. Salva, porque é isso que o Senhor quer fazer, Jesus. O Senhor não se alegra, Deus. O Senhor não se alegra, Jesus, na morte do ímpio, Deus. Mas sim que o ímpio tenha salvação, Jesus.
Espírito Santo do Senhor, nos renova, Jesus, nos dá força. Queremos ser cheios do seu Espírito Santo, Deus. Queremos ser cheios, Jesus. Enche, Jesus, enche o nosso vaso. O vaso somos nós, Pai. Onde o Senhor encontrar um rachadinho, Pai, o Senhor quebra e refaça de novo. Dói muito, dói, Jesus. Mas eu entendo, Pai, que é para o nosso bem, Pai. Onde nós estiver errando, venha nos corrigir, Espírito Santo. Venha nos despertar das rodinhas de amigos que o Senhor não gosta, Pai. Venha nos despertar na roupa que estamos usando, Jesus. Venha nos direcionar, Jesus, qual caminho seguir, o jeito de agir, o jeito de lidar com as pessoas. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda porque somos falhos e pecadores, Deus. Estamos sujeitos, Jesus, muitas das vezes, Pai, até falar palavra para o nosso irmão que venha magoar o nosso irmão. Não deixa, Jesus, nós fazemos isso, Jesus, com nossos irmãos, Pai. Porque os nossos irmãos nós temos que levantar, Jesus, nós temos que levantar. Nós não podemos derrubá-los, Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, te entrego agora o meu marido nas suas mãos, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, cuida, Jesus, cuida, dê ânimo, dê força, Pai, dê sabedoria, Jesus, eu entrego nas suas mãos, cuida dos passos, Deus, onde for, onde estiver, Deus, livra, Jesus, de tudo aquilo que Satanás tem armado, porque a tua palavra diz que ele anda, Jesus, a nosso derredor, bravando, Jesus, como leão, procurando a quem tragar, Jesus, mas a Bíblia também vai dizer, Jesus, que ao nosso, Jesus, derredor, Jesus, está o anjo do Senhor nos protegendo, Pai, nos guardando, nos dando força, nos preparando, Pai. Jesus, desperta o teu povo para a oração, desperta o teu povo para te buscar, Jesus, mais e mais, Jesus, te buscar pela madrugada, Jesus. A tua palavra diz, Pai, que todos aqueles, Jesus, que te buscar, Jesus, te achará, Pai. Todos aqueles, Jesus, que te buscar, Jesus te achará. Buscar, Jesus, o Senhor pela madrugada, Deus. Buscar, Jesus, o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Clamar o Senhor de todo o coração. Colocar a boca no pó, Jesus. Aleluia, Jesus, colocar a boca no pó, porque temos, Jesus, que colocar nossa boca no pó, pedir misericórdia ao Senhor, Pai, pedir direção, pedir força, Deus, dê força, Jesus, eu te clamo, Pai, eu ainda sou nova convertida, Pai, e o inimigo está usando disso, Jesus, para querer me derrubar, dentro da igreja, Pai, levantando pessoas, Jesus, para dizer, Pai, que não é o Senhor que me usa, Pai, que não é o Senhor que revela o oculto, o profundo e o escondido, Deus, para me magoar, para me entristecer, Deus, mas não deixa, Deus, que isso vá para o meu coração, não deixa isso me afetar, continua me ajudando, Deus, continua segurando na minha mão, ajuda esse irmão, Jesus, ajuda essa irmã, ô Espírito Santo de Deus, dê força, entra na causa para batalhar, Deus, essa causa na justiça, Deus, essa pessoa que está com a causa na justiça e não sabe mais o que fazer. Ô Espírito Santo de Deus, entra para batalhar, Jesus, porque sabemos que aonde o Senhor entra, Pai, o Senhor opera milagres, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, ô Jesus maravilhoso, Pai, Tu és digno, Jesus, de todo louvor, Tu és digno de toda honra, de toda glória, Pai, porque da onde eu vim, Pai, da onde o Senhor me tirou, Pai, só o Senhor podia fazer, mas ninguém podia fazer, Deus, e o Senhor fez. O Senhor é soberano, Deus. O Senhor, Jesus, é digno de toda exaltação. Sabemos, Senhor Jesus, que a tua volta está próxima, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, nos liberta a cada dia mais. Nos prepara, Jesus, para que o Senhor venha buscar um povo lavado e remido pelo Teu Espírito Santo. Que cada dia que passar, Jesus, podemos, Jesus, ter sede
sede de te buscar, sede de buscar as almas, Jesus, sede de evangelizar, sede de nos preparar, Jesus, para subir naquele grande dia com o Senhor. Não importa, Jesus, as calúnias, não importa a difamação, não importa da forma que Satanás está se levantando para derrubar os seus servos, Deus. O Senhor não vai deixar. Eu tenho certeza que o Senhor se levantará para defender, Pai. Oh, Jesus, essa pessoa, Jesus, que está buscando de Ti uma orientação, uma resposta. Dê resposta a seus servos, Pai. Dê resposta às pessoas que te clamam, Jesus. Quantas pessoas te clamam nessa madrugada comigo, Jesus? Muitos clamam ao Senhor nessa madrugada. Nesse momento de oração, nesse momento, Jesus, que estamos nos humilhando perante ao Senhor Jesus, nesse momento que reconhecemos, Jesus, que o poder e a glória é do Senhor, que sem o Senhor não temos força, que sem o Senhor, Jesus, não iremos conseguir. Jesus de maravilha, Deus de glória, visita os meus filhos, visita a minha pequenina Isabela, Jesus, repreenda toda a fúria, tudo aquilo que Satanás tem armado, toda inveja, todo olho grande, dê sabedoria, Jesus. Visita Maria Luísa, Pai, cuida delas, Pai, no colégio, aonde for. Livra do homem sanguinário, livra da boca malfeitosa, Pai. Cuida, Jesus, que elas possam, Jesus, ver a transformação que o Senhor Jesus fez na vida da mãe delas, Pai. Que elas possam ser mulheres de Deus, Pai. Elas vão ser mulheres de Deus. Eu profetizo sobre a vida da minha filha, Pai, que elas vão ser mulheres de Deus, mulheres usadas, mulheres que vão querer ser impactadas pelo Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa madrugada, faz morada dentro da minha casa, Deus, faz morada aqui, Jesus. Espírito Santo do Senhor, o Senhor és bem-vindo aqui dentro da minha casa, Deus. O Senhor és bem-vindo para operar, o Senhor és bem-vindo para me usar, o Senhor és bem-vindo para falar aquilo que o Senhor não se agrada. O Senhor és bem-vindo, Jesus. Obrigada por tudo, Deus. Cuida da minha família, continua cuidando, Jesus, fica conosco, Jesus, não nos abandone por nada, Pai, não nos abandone, Pai, porque se eu não te sentir, eu morro, Pai, se eu não sentir a sua palavra dentro de mim arder como fogo, se eu não ouvir o Senhor falar comigo, Deus, eu clamo ao Senhor todos os dias, Jesus, porque eu tenho visto a sua resposta. Se eu não desistir, Jesus, não é por mérito meu, Jesus. Se a mágoa, Jesus, não entrou dentro do meu coração, não é por mérito meu, é porque o Espírito Santo do Senhor tomou conta, Jesus, da minha vida de uma forma, Pai, que não tem espaço para a mágoa, não tem espaço para odiar o meu irmão, não tem espaço para desejar o mal mais, Pai. Mas sim, Jesus, eu entrego todos eles nas suas mãos, estão todos eles nas suas mãos, Pai. Porque só o Senhor sabe o jeito de tratar, o Senhor sabe a forma de tratar, o Senhor sabe o que vai fazer. Não cabe a mim, Jesus, querer definir o que deve ser feito contra meus caluniadores, contra as pessoas que se levantam contra mim. Cabe a mim, Jesus, entregar nas suas mãos e deixar que o Senhor venha fazer conforme o seu querer. Porque, Jesus, o Senhor tem contemplado, Jesus, o quanto, Jesus, eu tenho sido pisada, Jesus, pelas mãos de Satanás. O quanto Satanás tem enviado pessoas dentro da igreja, Jesus, para zombar, Jesus. Para dizer, Jesus, que não é o Senhor que revela, para zombar das minhas vestes, a qual o Senhor me pediu, para zombar, Jesus, do que o Senhor me pediu para renunciar, Deus. Mas o Senhor tem sido comigo, Jesus, e se eu não desistir, Pai, não é por mérito meu, aleluia, Jesus, glória a Deus. Se eu não desistir, Pai, é porque o Senhor não deixou. É porque o Senhor tem estado comigo em todos esses dias, Pai. E eu te peço muito obrigado. Eu te peço, Jesus, continue, Jesus, comigo, até que o Senhor volte, me orientando, me mostrando o caminho certo, colocando as palavras certas na minha boca, Deus. Quando eu for pregar, quando eu for ministrar, Deus, que não seja eu, Pai, porque nada eu sei fazer, mas o Espírito Santo do Senhor sabe ministrar
em cada coração, de acordo com o que eles estão precisando, Deus. O Senhor sabe, Pai, o que cada filho precisa, Deus, porque foi o Senhor que gerou, foi o Senhor que fez. Então o Senhor sabe o que eles precisam, Deus. Que onde eu chegar, Jesus, vidas possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra, vidas possam ser impactadas pelo poder da Tua glória, Deus. Aleluia. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus que esteja, Jesus, ministrando na vida daquela pessoa, Deus. Que ao louvar, que ao cantar, ao pregar, Jesus, não seja eu não quero fazer nada da carne, nada que seja eu, Pai. Porque, Jesus, eu sei que se eu for fazer o que eu quiser, Pai, eu vou acabar magoando esse irmão, eu vou magoar essa amada irmã, Deus. Mas o Espírito Santo do Senhor não. Quando é o Senhor que trabalha, Deus, o Senhor tem a forma certa de tratar, o Senhor tem a forma certa de falar com cada um, Jesus. Então não retire de mim o seu Espírito, não retire de mim a sua glória, não retire de mim a sua bênção, Jesus. Continua me mostrando o caminho certo, continua me mostrando qual lugar ir, Jesus, onde fazer, Pai. Continua, Jesus, tampando meus ouvidos, Pai, para aquelas palavras, Jesus, que não vêm de Ti, para aquelas palavras que vêm da boca do adversário, para tentar me parar, Deus. Não me deixa parar. Eu te peço, Senhor, vai lá dentro daquele hospital também, visita o Pedro, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, cuida dele lá, Jesus. Espírito Santo, Deus, coloca anjos, Jesus, na portaria, na porta do quarto. Cerca, Jesus, aquele hospital com anjos, Deus. Não deixa, Jesus, que Satanás venha tocar naquela vida. Guarda aquela vida, Deus. Entra dentro daquele coração, faça um mover, transforma. Traga pela Tua presença, Pai. Traga para a Tua presença para anunciar o Seu evangelho, para pregar que o Senhor é bom, para pregar que o Senhor faz, para pregar que o Senhor cura, para pregar que o Senhor dá livramento. Transforma a vida desse homem, transforma a vida dessa mulher, Pai. Enquanto eu oro aqui, Pai, quantas pessoas estão dentro de casa sem ter o que comer, sem o gás, Jesus, vai de encontro com essa pessoa, Deus. Essa pessoa que não sabe o que fazer, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Traz a providência para essa família, traz a providência para essa casa, Deus. Entra, Jesus, faz um mover, Pai. Move as águas, Jesus, Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Desperta essa pessoa, Pai, para que ela venha reconhecer, Pai, que a mudança que ela quer para a vida dela só o Senhor pode fazer, Pai. Alegria, Jesus, está no Senhor. A paz está no Senhor, Jesus. Outrora eu vivia, Jesus, no mundo fazendo a vontade de Satanás, Jesus, mas não tinha paz, não tinha felicidade. A felicidade era momentânea, Deus, e hoje a felicidade, mesmo nos dias difíceis, mesmo chorando, Jesus, o meu coração está alegre. A Tua palavra diz: regozijai-vos no Senhor. Mesmo triste, Deus, eu consigo ter felicidade, Pai, porque isso é o Seu Espírito Santo, Deus, que contemplou a minha vida, é o Seu Espírito Santo que contemplou a minha alma. Oh, Jesus, continua ministrando na vida dos Seus filhos, continua ensinando, continua libertando, continua tirando aquilo que não provém de Ti, Jesus. Olha, sua filha aí, Jesus, que clama ao Senhor comigo, Pai, pois está com uma causa, Deus, que ela não sabe mais o que fazer, Pai. E a Tua palavra diz, Jesus, que quando nós te clamamos, Pai, o Senhor Jesus entra, Jesus, para operar. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor, quando a gente entra, clama ao Senhor, Jesus, o Senhor responde. A Tua palavra diz que a Sua mão não está encolhida, Jesus, para que não possa abençoar. Então, Jesus, abençoa a vida desse meu amado irmão, dessa minha amada irmã. Desperta, Pai, para a comunhão com o Senhor. Repreenda o espírito do palavrão. Essa pessoa que está, Jesus,
tomando ceia e xingando dentro de casa. Essa pessoa que está tomando ceia na fornicação, no adultério, pecando contra ti. Liberta, Jesus, essa pessoa desse pecado, Deus. Liberta, desperta ela, Pai. Porque a volta do Senhor está próxima, Pai. E se tivermos, Jesus, pecando contra ti, entristecendo o seu Espírito Santo, iremos ficar aqui, Deus. Então desperta, Pai. Desperta tu que dorme, Deus. Assim como aquelas 10 virgens, Deus, que a tua palavra diz, Pai, que 5 eram prudentes, 5 não prudentes, Pai. E não carregaram, Jesus, azeite consigo, Pai. E ali adormeceram, Jesus, e à meia-noite ouvisse um grito, que o noivo, Jesus, estava vindo, Jesus. Aleluia, Pai. Só que aquelas, Jesus, que tiveram precaução de carregar o seu azeite, Jesus, entraram junto com o noivo. E as outras não puderam entrar, Pai. Então eu estou aqui na madrugada, nessa madrugada, buscando do Senhor força, buscando o meu azeite, Deus. Porque eu não quero ser, Jesus, como aquelas, Jesus, como aquelas 5 virgens loucas. Eu não quero ser como elas, Pai, que quando chegar, Jesus, a vinda do noivo, a chegada do noivo, eu vou estar sem azeite, Deus. Eu quero ir com o Senhor, quero subir com o Senhor. Jesus, e por isso que nessa hora de oração eu te clamo, limpa meu coração, aonde o Senhor achar algo que não se agrada, Deus, limpa, tira, Jesus, não deixa que o inimigo venha colocar, Jesus, na minha vida, Pai, mágoa, não deixe que o inimigo venha me entristecer, Jesus, não deixe, Jesus, fecha, Jesus, todas as brechas, Deus, fecha as brechas na vida desse amado irmão, perdoa essa jovem, perdoa esse jovem, perdoa esse senhor, perdoa essa senhora, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, muitas das vezes, Pai, até sem perceber, Jesus, pecamos contra ti, entristecemos seu Espírito Santo, Deus, porque somos falhos, Jesus, e pecador, totalmente independente de ti, Senhor. Mas o Senhor tem usado de misericórdia, o Senhor tem usado de misericórdia, e eu só tenho te agradecer. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelo cuidado, muito obrigado pela paz, porque hoje sim eu sou feliz, porque eu tenho um Senhor. Eu tenho o Senhor Jesus como centro na minha vida, e todas as vezes que estou triste, todas as vezes que estou magoada, todas as vezes que eu não sei o que fazer, eu procuro meu Pai, eu falo com o meu Pai, e o meu Pai, ele me responde. Então Jesus, venha me dar direcionamento para aquilo que eu tenho te pedido, Deus. Que eu não venha fazer nada, Jesus, que não seja do Senhor, que não seja algo que o Senhor queira, Pai. Fala comigo em sonhos, como o Senhor tem falado, fala comigo em visão, como o Senhor tem falado, Jesus. Oh, Jesus, me dê, Pai, os outros dons do seu Espírito Santo que o Senhor tem. Se tiver algo que me impede, Jesus, do Senhor me dar os outros dons, Jesus. Oh, Senhor Jesus, tira tudo aquilo, Jesus, que impede do Senhor me usar na sua presença. Tira tudo aquilo que impede, Jesus, do Senhor Jesus batizar com fogo, do Senhor batizar com línguas, Jesus. Tira, Deus, tira, Pai. Porque o Senhor Jesus tem me batizado grandiosamente, o Senhor tem descido, o Senhor tem me renovado, e eu sinto a sua presença, eu sinto o seu renovo, eu sinto a paz que o Senhor me deste, Deus. Aleluia, Jesus, eu venho te entregar cada vizinho nas suas mãos, Jesus. Cada vizinho da frente, cada vizinho da direita, cada vizinho da esquerda, Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, abençoa a vida desse vizinho, Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor, abençoa, Jesus, esse vizinho, Jesus, que talvez esteja com um problema para resolver, Deus, esteja precisando de Ti, ou talvez quer aceitar, Jesus, até mesmo o Senhor como único e Salvador, Jesus, mas não tem força para caminhar.
não tem força para te buscar, Jesus. Quantas e quantas pessoas que entram em contato comigo, Jesus, e falam que quer voltar para a sua presença, que quer seguir o Senhor, Deus, mas o desânimo que o inimigo tem colocado, Deus, o inimigo tem colocado desânimo, tem colocado frieza, as pessoas não querem te orar, as pessoas não querem clamar ao Senhor, Deus, as pessoas não querem se apegar ao Senhor, Pai. Eu reconheço, Jesus, hoje, Pai, que se eu não buscar o Senhor, eu irei cair, Deus, que se eu não buscar a sua face, Deus, que se eu mesmo cansada, Pai, não vim te orar ao Senhor, não vim pedir a sua misericórdia, não vim pedir a sua bondade, Deus, o inimigo irá me derrubar, Pai, porque devemos jejuar, Jesus, devemos orar, devemos buscar a sua face subindo ao monte, Pai, para que o Senhor, Jesus, nos dê força, Pai, porque é muito difícil seguir o Senhor, Pai, mas o Senhor está nos dando força, Pai. Então eu te peço, entra na vida desse vizinho da esquerda, entra na vida desse vizinho da direita, da frente, de trás, Deus. Cuida, Jesus, daquilo que tem te pedido, Pai. Cuida, Jesus. Aleluia, Jesus. Visita os corações nessa madrugada, Deus. Visita, Jesus, os corações nessa madrugada que te clamam junto comigo, Deus. Aleluia, Pai. Tudo pode parecer tão difícil, Pai, mas sabemos que o Senhor está conosco, Deus. E se o Senhor está conosco, Pai, o Senhor não vai deixar o seu povo perecer, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor, que me consola, Pai, a saber que o Senhor está comigo. E a tua palavra diz: seja forte e corajoso, porque o Senhor, Jesus, está conosco, Deus. Pode parecer muitas das vezes que o Senhor não está conosco, Pai, porque queremos resposta, Deus, na hora que nós quer, Pai. Mas o Senhor não trabalha do jeito do homem, Deus. O Senhor trabalha do seu jeito, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor. Glória ao Senhor, Jesus, nessa madrugada, Deus, venha nos renovar, Jesus, venha encher, Jesus, o nosso azeite, Pai, para que quando chegar, Jesus, a chegada do noivo, Pai, não venha faltar. Nos enche, Pai, coloca, Jesus, pessoas, Jesus, mulheres e homens de Deus na nossa vida, Pai, que vão nos ajudar, Jesus, a se aproximar mais do Senhor, que vão nos ajudar, Jesus, a buscar mais o Senhor em espírito e em verdade, que vão, Jesus, nos ajudar, Jesus, a clamar, Jesus. Coloca mulheres de oração, coloca homens de oração, que buscam ao Senhor, que sobe o monte, Deus, que jejuam, que gostam de pôr a cara no pó, que reconhece que sem o Senhor o homem não é nada, sem o Senhor eu me sinto fraca, sem a sua presença, sem ouvir a sua voz. Eu preciso de ti, Deus. Não retire de mim o seu espírito, não retire de mim a sua glória, Deus. Porque se eu estou viva, se eu estou aqui hoje falando do teu amor, do que o Senhor faz, Deus, é porque a tua glória, Jesus, a tua infinita bondade está comigo. Visita, Jesus, essa criança nesse momento, Pai. Eu te peço, vai dentro dessa casa, essa criança que está doente, essa criança que muitas das vezes dá um trabalho para seus pais, a mãe muitas das vezes não sabe o que fazer, Pai, não compreende que tudo ali é obra do inimigo, Pai, para destabilizar essa mãe, para destabilizar esse pai. A tua palavra diz, Pai, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, Pai. E hoje, Jesus, as mães, Jesus, matam, Jesus, os seus filhos. Pai, mata os seus filhos, Jesus, estrupam, Jesus. O mundo virou um caos, Jesus, porque a tua vinda está próxima, Deus. E tudo aquilo que o Senhor, Jesus,
nos falou, Jesus, na sua santa palavra, Deus, está se cumprindo, Deus. Os dias são maus, Jesus, os dias são muito mal, e precisamos do Senhor para nos dar força. Deus, entrego nas suas mãos, Pai, a minha mãe, o meu pai, Jesus. Continua com eles, dando força, operando, Jesus. Meus colegas, Jesus, glória a Deus, liberta cada um, o Senhor as conhece, o Senhor sabe quem é. Visita o Suã, visita a Alvorada, visita todas as bocas de fumo. Liberta esse jovem, liberta essa jovem que está nos vícios, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dá vida e vida com abundância. Que esse vídeo, Jesus, possa chegar, Jesus, na pessoa certa, na pessoa que está precisando ouvir a sua voz, Jesus, na pessoa que está precisando ouvir algo do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus, leva, Jesus, esse vídeo, Pai, aqueles que estão precisando ouvir algo do Senhor, porque o Senhor quer falar com eles, Deus. Aleluia, Pai. Nos usa como boca do Senhor aqui na terra, Pai. Nos usa como João Batista, Pai. Não iremos nos calar, Pai. Sabemos que grande é a fúria de Satanás para nos derrotar. Grande é a fúria de Satanás para nos calar. Grande é a fúria de Satanás para nos tirar da presença do Senhor. Mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado ânimo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem mostrado que o Senhor não depende do homem para usar o homem. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor. O Senhor faz como fez na vida de Saulo. É o Senhor que transforma, é o Senhor que desfaz as obras de bruxaria, as obras de macumba. É o Senhor que desfaz, Jesus, todos os embaraços de Satanás. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que dá livramento. Continua, Jesus, abençoando, continua ministrando na vida dessa pessoa, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vem abençoar esse canal, vem abençoar minhas redes sociais, Deus. Leva meu testemunho, Jesus. Leva, Pai, aquele que mais precisa. Leva, Jesus, aquele, Jesus, que não sabe o que fazer. Leva aqueles que muitas das vezes acham, assim como eu pensava lá no mundo, Pai, que o Senhor não queria mais saber de mim, Deus. Que eu tinha pecado tanto contra o Senhor, que o Senhor não queria saber mais de mim, Deus. Mas o Senhor me provou, Deus, que o Senhor escolhe, Jesus, as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir os sábios, para confundir os que são, Jesus. Porque o Senhor faz quando o Senhor quer, o Senhor opera quando o Senhor quer. O Senhor não pergunta, Jesus, ao pastor se pode usar. O Senhor não pergunta à irmã da direita ou à irmã da esquerda se pode usar. O Senhor vai e faz, assim como o Senhor fez com Davi. O Senhor quer transformar a vida de muitos jovens. O Senhor quer libertar a vida de muitas pessoas que estão no vício das drogas, no vício da prostituição, no vício do álcool. Traz essa pessoa para a tua presença, Espírito de Deus. Só quem faz a obra é o Senhor, Jesus. Nós lançamos a palavra através da oração, através da tua palavra de Deus que está na tua santa escrita palavra, Deus. Mas quem opera é o Senhor, Deus. Que através desse vídeo, Jesus, o teu Espírito Santo, Deus, comece a trabalhar no coração dessa mulher, no coração desse homem, Deus. Quantos casamentos destruídos, Pai. Essa pessoa já não sabe o que fazer, te clama, Deus, porque não tem mais saída aos olhos do homem, Pai. Mas para o Senhor eu sei que tem. Eu sei que o Senhor vai entrar na causa para batalhar, Jesus. Entra na causa desse irmão, entra na causa dessa irmã. Dê força, Jesus. Não deixa que ele venha cair, não deixa que ela venha cair, Deus. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor, Jesus, é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Oh, Jesus, socorro na hora da angústia, Deus. É por isso, Jesus, que eu me apego, Jesus, ao Senhor nessa madrugada. O Senhor sabe, Jesus, o quanto estou triste, Jesus.
Não vou dizer magoada, porque não guardo mágoa de ninguém. Mas o Senhor sabe o quanto estou triste, porque Satanás tem levantado, Deus, o teu povo, Jesus, contra mim. Eles têm, Jesus, emprestado a boca para Satanás, o ouvido, para tentar me derrubar, Deus. Pessoas que dizem, Jesus, que são servo do Senhor, mas não acreditam, Jesus, no que o Senhor faz. Não acreditam que o Senhor revela. Não acreditam que o Senhor muda, Jesus. Venha despertar essas pessoas para um encontro real contigo, Deus. Porque, Jesus, a tua palavra diz que nem todos que diz que aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, Deus. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, Deus. Quantos e quantos crentes, Jesus, têm se levantado para derrubar, Jesus, um aos outros, Pai. E a nossa, Jesus, intenção não é derrubar, mas sim despertar para aquilo, Jesus, que impede do teu Espírito Santo fazer a obra, para que essa pessoa venha mudar, para que essa pessoa seja transformada pelo teu Espírito Santo, Deus. Então, nessa hora de oração, eu venho te pedir, Deus, coloca palavras na minha boca, Jesus, de acordo com a necessidade de cada um. Me dê sabedoria para chegar nos ímpios, para pregar da tua palavra. Me dê sabedoria para entregar algo vindo do céu, algo vindo do Senhor, Deus. Permanecerei fiel até o fim, pregando a tua palavra. Permanecerei fiel até o fim, dizendo que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Ó Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, da tua glória, porque queremos ser cheios do seu azeite, queremos transbordar ao ponto de chegarmos no lugar, Jesus, e temos azeite, Jesus, para derramar sobre a vida de outras pessoas, profetizando que haverá cura, profetizando que haverá libertação, profetizando que Deus entrará naquela casa e aquele casamento será restituído pelo poder da honra e glória do Senhor. O seu filho será curado no nome de Jesus. A sua filha vai sair da prostituição, sim, porque existe um Deus que tudo vê, existe um Deus que tudo contempla. Ô Senhor Jesus, a glória a Deus, aleluia, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, abençoa esse canal, Deus. Esse canal, Jesus, a qual eu fiz, Jesus, para pregar a sua palavra, assim como nas minhas redes sociais, para orar pelas vidas, Deus, para fazer o ID, Deus, o ID que o Senhor pediu. Quantas são as pessoas, Jesus, que me pedem oração nas minhas redes sociais? Eu te peço também, Senhor Jesus, que o Senhor visita, Pai, aquela foto, aquele post, Jesus, que o Senhor sabe qual é, Deus, que eu postei, Jesus, pedindo, Pai, para que eles colocassem, Deus, o nome dos seus familiares, Deus, que estão precisando de oração. E ali, Jesus, cada um colocou, Jesus, o nome do teu familiar, o nome do teu amigo, o nome do teu irmão, Deus. Visita ali, Jesus, e vai, Jesus, abençoando, Deus, a cada um. Vai tirando toda angústia, todo orgulho, toda obra de feitiçaria, macumbaria. Vai dando força, Deus, aos seus servos. Vai trazendo aqueles que não são seu servo ainda. Vai transformando, Deus. Vai operando, Deus. Ô Espírito Santo do Senhor, continua nos abençoando, Deus. Não retire o teu Espírito Santo, Jesus, da nossa vida, Pai. Não retire o Espírito Santo da vida do nosso amado irmão, da nossa amada irmã, Deus. Que sejamos, Jesus, sábios o suficiente para reconhecer que precisamos de Ti, Deus, para nos humilhar diante de Ti, para clamarmos ao Senhor, Deus, todos os dias da nossa vida, Pai. Ô Espírito Santo do Senhor, Jesus, glória a Deus, aquieta nossa alma, Jesus. Faz, Jesus, o nosso coração ouvir sua voz. Ministra, Espírito Santo, no nosso coração. Ministra na nossa mente, Pai, que nós venha, Jesus, falar só aquilo, Pai, que o Senhor mandar, que nós venha falar só aquilo que o Senhor permite, Pai.
Que não viemos, Jesus, habitar em lugares de fofoca, lugares que tem disse-me-disse, Pai. Que nós não viemos botar, Jesus, o nome do nosso irmão, Jesus, em roda de fofoca, Pai. Porque o Senhor não se agrada. Isso entristece o teu Espírito Santo de Deus, Pai. Estamos quase, Jesus, terminando essa hora de oração, Pai. Uma hora, Jesus, de oração, Pai, que viemos te clamar, Deus. Viemos, Jesus, reconhecer, Pai, que só o Senhor é o poderoso, só o Senhor é o Deus da cura, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de Isaac, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que entra na fornalha com seus filhos, o Deus que peleja, Deus. Então está tudo entregue nas suas mãos. Eu vim nessa madrugada entregar tudo nas suas mãos. Os meus acusadores, todos que se levantam contra mim, está todos em suas mãos. Para o Senhor agir, Deus, como o Senhor quiser. Porque a tua palavra diz que nós devemos orar para o nosso inimigo. Não cabe a mim sair falando mal, fazer fofoca, leve trás, disse-me-disse. Cabe a mim entregar tudo o que falo nas suas mãos para que o Senhor venha agir conforme o Senhor quiser, Deus. Conforme o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. E se o Senhor não quiser fazer, o Senhor não vai fazer. Porque o Senhor não tem que fazer porque eu estou pedindo, Deus. Porque o Senhor faz se o Senhor quiser, porque a honra é sua, Deus, a glória é sua, Deus. Então eu entrego a cada um nas suas mãos, Deus. Abençoa, Jesus. Cada pessoa que passar por esse vídeo, Deus, cada pessoa que visualizar, Jesus, que ele venha ser entregue, Jesus, aquelas pessoas que estão precisando ouvir algo do Senhor, muitos que não sabem mais o que fazer, Deus, muitos que não sabem, Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla, o Senhor os gerou, o Senhor os criou, Pai, porque são, Jesus, criatura do Senhor, Deus. O Senhor conhece, Jesus, desde o ventre da mãe, Jesus. Quando estava, Jesus, ali sendo gerado, Jesus, pelo Senhor, Deus. O Senhor conhece, Deus. Então o Senhor conhece aqueles que se levantam contra mim. O Senhor conhece aqueles que falam mal, aqueles que não gostam, aqueles que me odeiam, Deus. Estão todos entregues nas suas mãos. Venha fazer, Jesus, o reboliço. Venha, Jesus, libertar, Jesus. Venha salvar, salva os meus caluniadores, salva para o Senhor, Jesus. Ganha essa alma para o Senhor. Quero ganhar essas almas para o Senhor, porque a minha luta não é contra eles, Pai. Eles podem se levantar para falar o que for, porque é maior o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o Deus que me chamou, maior é o Deus que peleja, maior é o Deus que me deu felicidade, maior é o Deus que restituiu meu casamento, maior é o Deus que cuida da minha família, maior é o Deus que onde eu vou está comigo, Jesus. Então eu creio na tua infinita bondade nessa madrugada, na sua misericórdia, e eu sei, Deus, que essa oração está subindo ao trono do Senhor. Receba a minha humilde oração, Deus. Receba, Jesus, essa pequena oração que eu faço a ti, Deus. Eu não sei falar, eu não sei pregar, nada eu sei fazer, Pai. Mas eu te peço, Jesus, receba essa humilde oração com tão poucas palavras, Jesus, mas palavras sinceras, Pai. Palavras de reconhecimento que só o Senhor pode fazer na vida do homem, Deus. Aleluia, Deus, eu entrego a minha família, entrego, Jesus, os membros da minha igreja, o meu pastor, todos em suas mãos, Deus, porque teu reino, Deus, o poder e a glória, Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu venho te pedir que você me siga nas minhas redes sociais. Eu tô no TikTok, pregadora Sara Castro, defendendo a doutrina. Estou no meu Instagram, Sara Castro 2735. Estou no Facebook, Sara Castro, e estou no Kawai, Sara Castro, e estou aqui. Peço que vocês venham deixar seu like,
compartilhar, se inscrever no meu canal. Envia esse vídeo para uma pessoa que você acha que está precisando de Deus, para uma pessoa que você acha que Deus precisa falar com ela, que está esperando uma resposta de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Se acalmar, quando as